Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos tratar de um tema que desperta muito interesse e também um número considerável de pesquisas, que é o tema do Jesus histórico. Nesse sentido, ao falar sobre Jesus histórico, nós vamos conversar aqui com vocês mais sobre as possibilidades históricas, então, de quem foi Jesus, o homem, do que sobre as construções desse homem como um Cristo, Ou seja, como aquele homem ungido, um título que vai conferir à figura histórica de Jesus uma perspectiva religiosa, o tornando o personagem da fé. E para falar sobre esse tema, sobre o Jesus histórico, eu convidei uma pessoa muito especial, que é o professor Dr. André Leonardo Chevtarese, pesquisador e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e o maior especialista brasileiro em história de Jesus da área de história antiga que eu conheço. Então, muito bem-vindo, professor André. É uma honra e um prazer muito grande recebê-lo aqui no Diálogos Olimpianos. E eu queria pedir, primeiramente, que você se apresentasse de forma geral para os nossos ouvintes. Oi, Semiramis. De imediato, eu gostaria de te agradecer pelo convite para participar desse podcast do Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da Universidade Federal de Santa Maria. Eu te confesso que para mim é uma honra e é um prazer grande estar aqui, trocando ideias contigo. Deixa eu me apresentar rapidinho para o teu público. Eu me chamo André Leonardo Chevtarese, sou professor do programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também atuo no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, basicamente, hoje a minha vida acadêmica se concentra em formar mestres e doutores, tanto na área de História quanto na área de Arqueologia. Eu, durante muitos anos, posso até dizer as datas, entre 1986 a 1998, eu atuei de forma muito séria e muito compromissada na área de História Antiga Grega. E, posteriormente, eu fui migrando da área de História Antiga Grega para a área de cristianismo. Não só cristianismo, mas o judaísmo helenístico, entre os séculos 3, 2 e 1, antes da Era Comum, e também o cristianismo mais originário, aquele inserido no século 1 e 2. Então, lá se vão, basicamente, 22 anos que eu tenho me envolvido com essas pesquisas. E, particularmente, eu acabei trabalhando o objeto do Jesus histórico, que nós vamos ter a oportunidade de abordar com um pouco mais de profundidade ao longo das perguntas. Professor André, nós que agradecemos seu aceite em participar desse episódio e encaminhando para a primeira pergunta, poucos personagens têm uma repercussão tão grandiosa como Jesus. No entanto, Jesus não nos deixou nada escrito. Por conta disso, os pesquisadores e as pesquisadoras têm feito um esforço imensurável para tentar compreender se Jesus existiu de fato e quem ele pode ter sido em termos históricos, ou melhor, quem ele foi enquanto homem em seu próprio contexto. Diante disso, os estudiosos e as estudiosas têm buscado, através de minuciosas análises documentais, cruzadas com variadas leituras sobre a época em que Jesus viveu, trazer alguma luz sobre as possibilidades e as circunstâncias de sua existência.
Diante disso, né, a minha primeira questão é a seguinte: quais fontes e tipos de fontes nós dispomos para ter alguma luz sobre as possibilidades da personagem de Jesus, o homem, se é que a gente consegue se aproximar dessa personagem em termos de sua realidade histórica em si, como um homem de carne e osso? Semiramis, você tem muita razão quando direciona, logo na abertura, a sua questão para fontes ou tipos de fontes que nos ajudam a entender e a conhecer Jesus, o homem, eu chamaria o Jesus histórico, né? E eu te diria o seguinte, basicamente, nós não temos possibilidades, pela documentação que possuímos, a chegar em Jesus, propriamente dito, né? O Jesus de Nazaré, filho de José, filho de Maria. Nós não temos essa documentação que nos permita chegar até ele. Da mesma forma que, a partir de Platão e de Xenofonte, nós também não temos como chegar propriamente a Sócrates, né? Então, em ambos os casos, na medida que Sócrates não escreveu nada sobre si, e também Jesus não escreveu nada sobre si, o que nós podemos, no máximo, fazer e chegar, e hoje as pesquisas para ambas as personagens históricas já nos possibilitam ver, são as suas sombras. Hoje, nós conseguimos ver um Sócrates histórico, a sombra que ele projeta, mas não propriamente Sócrates. Da mesma forma, hoje nós conseguimos ver a sombra que Jesus projeta no chão, mas não propriamente Jesus. Mas isso já é um baita avanço. Por quê? Porque nós temos tanto uma documentação literária, muitas vezes conhecida e chamada como Novo Testamento, principalmente as 7 cartas paulinas autênticas e os 4 evangelhos. Para além deles, nós temos a reconstituição de uma fonte muito importante usada por Mateus e Lucas, que é conhecida como Q, do alemão Kelly, e outros tipos de materiais, como o Evangelho da Verdade, e uma série de fragmentos em papiros, bem datados e constitutivos de fontes, por exemplo, utilizadas pelo 4º Evangelho, chamado o Evangelho de João, né? Então, temos, no âmbito do material literário, nós temos uma documentação boa que pode ser depurada à luz de processos metodológicos marcadamente históricos. Temos um autor que nunca tomou contato com essa documentação, que é Joséfo, que é um judeu inserido entre o ano 30 e o ano 100, e cujas obras ele está escrevendo entre o final dos anos 80 e o ano 100. Então ele menciona Jesus, tem algumas interpolações quando ele fala de Jesus, mas dá para limpar essas interpolações do seu texto. E temos também muita escavação arqueológica que nos fala e nos apresenta desse contexto de Galiléia, de Samaria e de Judéia, por onde Jesus andou. Então, há ótimos cruzamentos de documentação que já nos deixam entender e ver como Jesus instaurou seu ministério,
como ele pensou a organização do seu ministério, que retrato é esse que nós temos de Jesus. Então, já dá para estabelecer algumas questões que a priori nós não tínhamos a menor chance de fazer. Então, os avanços não são tanto na documentação, na exclusividade da documentação ou das fontes, né? Mas, principalmente, do ponto de vista teórico, metodológico, as perguntas que podem hoje ser feitas para entender mais e melhor esse Jesus e assim chegarmos perto da sua sombra. Professor André, a partir do século XVIII, nós vamos ver desenvolver uma série de pesquisas históricas tentando compreender os textos dos evangelhos na busca pelo Jesus histórico. Nesse sentido, nós vamos ter desde interpretações de Jesus como um revolucionário que teria instigado as massas contra seus dominadores, até mesmo algumas interpretações de Jesus como uma espécie de filósofo sem nenhum interesse nas escrituras judaicas. Enfim, as interpretações históricas sobre a personagem de Jesus, elas vão ser muito variadas, né? Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse debate historiográfico em torno de Jesus? Quais os principais nomes, né, de pesquisadores, de pesquisadoras e, grosso modo, quais as principais propostas interpretativas sobre a busca pelo Jesus histórico? Semiramis, você mais uma vez está super antenada com o que anda acontecendo nessas buscas pelo Jesus histórico. De fato, esse não é um tema propriamente do século I, né? Pensar e falar do Jesus histórico é entender um contexto que permite que esse tipo de fala aconteça. E ele normalmente está associado com o que nós historiadores chamamos de iluminismo, ou, se preferirem, né, uma forte ênfase racional que começa a estabelecer como critério básico a teoria do conhecimento, isso é, você está autorizado a falar sobre qualquer tema, sobre qualquer objeto, desde que as respostas que você produza estejam pautadas em demonstrações, isso é, a partir de um campo teórico, de um campo metodológico, né? O estabelecimento de hipóteses e a demonstração dessas hipóteses. Então, é nesse exato momento, século XVIII, que se começa a falar do Jesus histórico. Mas o Jesus da fé, o Jesus teológico, esse não. Esse vem sendo trabalhado desde o século I até os dias atuais. E esse Jesus espiritual, esse Jesus da fé, nossa, ele arrasta bilhões de indivíduos pelo mundo. O Jesus histórico é o Jesus da academia, da universidade, né? É o Jesus da experimentação histórica, da nossa disciplina história, né? E, claro, que somos poucos pelo mundo e somos quase aves raras, né? Espécimes em extinção. E há um conjunto de pensadores, de cientistas da religião, de historiadores, de antropólogos, sociólogos da religião, que discutem, não é, esse Jesus histórico. E isso é fascinante. Então, o século XIX produziu muita reflexão sobre o Jesus histórico e talvez um melhor chão que o século XIX produziu é que Jesus tem uma dimensão escatológica da história. Isso é, o Jesus histórico cria, né, que
a história chegaria a um final com ele ali se revelando, se apresentando como o Filho do Homem, o Filho de Deus, que instauraria, com a ajuda do seu Pai, Deus, portanto um ser ahistórico intervindo na história, ele instauraria o reino de Deus. Então isso é resultado do século XIX. Já o século XX, principalmente a partir dos anos 50, o Jesus histórico ele ganha essa dimensão, continua com essa dimensão escatológica, mas ele começa a ser lido e pensado como um Jesus marcadamente camponês, um Jesus cujas origens vão estabelecer, não é, muito dos seus olhares acerca da vida. Então, essa ideia de reino de Deus instaurado por Jesus seria um reino pautado na justiça, já que o mundo campesino sofre muita injustiça por parte dos proprietários de terra que moram nas cidades. Esse reino de Deus instaurado por Jesus era um reino centrado na comida, na distribuição de comida, ou na comensalidade, o milagre do pão e do peixe, para que todos possam comer. É o sonho de todo movimento camponês, fartura, comida. E também o reino de Deus instaurado por esse Jesus campesino seria centrado na paz, porque todas as demandas camponesas passam pela paz no campo, por poder produzir de forma tranquila e pacífica. E esse modelo de justiça, de comensalidade e de paz se opunha abertamente e claramente ao Império Romano. Há bons historiadores falando sobre isso, né? Em termos mais recentes, nós temos Richard Horsley, nós temos o Coster, John Dominic Crossan, enfim, nós temos gente muito boa que pensa, discute, né, esse Jesus mais camponês, um Jesus monoglota, de fala aramaica, que não conhecia o grego. E olha que curioso, tudo que nós temos de Jesus está em grego. Certamente, se Jesus voltasse à vida, né, o Jesus histórico, ele precisaria de um tradutor para traduzir do grego para o aramaico tudo que falaram sobre ele. Bem, e quando nós estudamos a história do contexto em que Jesus viveu, né, tanto do ambiente judaico antigo, como as tradições greco-romanas do próprio Império Romano, nós vamos ver uma série de personagens com características proféticas ou messiânicas, como João Batista, e também outros personagens adivinhos e envoltos em milagres, como, por exemplo, o famoso Apolônio de Tiana, né, que é transformado em um grego ático e em um homem divino pelo seu biógrafo Flávio Filóstrato na obra Vida de Apolônio de Tiana. Diante disso, você poderia falar um pouco para a gente sobre esses personagens? Tá? Quem eram esses homens e como que o contexto em que Jesus viveu e as tradições literárias desse contexto, elas vão permitir a existência de um personagem como Jesus e as escritas sobre um personagem desse tipo? Cara, eu amei essa tua pergunta, sabia? Por quê? Porque isso me permite falar um pouco sobre alguma coisa que também o século XVIII e o século XIX nos trouxeram e que, de alguma forma, nos dificultam a entender um pouco mais e melhor o nosso Apolônio de Tiana, João cognominado Batista, uma figura chamada o egípcio e o próprio Jesus, né? Jesus de Nazaré. E
E o que o século XVIII e XIX nos colocaram, e que o século XX e até hoje nós também assumimos? É uma espécie de lente que conseguiu separar religião do mito e da magia. Isso é, não é? A nossa lente, a forma de nós olharmos a ideia de mística, ou o que nós entendemos por mística, acabou sendo sinônimo de religião e de religião cristã. Isso por quê? Porque com a expansão imperialista, no final do século XVIII e todo o XIX, na medida em que essas culturas europeias, essas nações que iam sendo formadas no âmbito europeu, iam, com seus avanços tecnológicos, controlando todo o continente africano, toda a parte mais do Oriente mais extremo, como China, Coreia, Japão, Índia, eles foram estabelecendo critérios balizadores. Religião era sinônimo de cristianismo. E magia, mitos, era tudo aquilo que eles encontravam enquanto experiências religiosas nas diferentes áreas de África, em China e no Japão, e assim sucessivamente, né? Isso impôs o que eu chamo um filtro de leitura. A partir dessa percepção moderna contemporânea, nós também passamos a ler, não é, personagens desse mundo neotestamentário, desse mundo da mística greco-romana, né? Então, é como se Apolônio de Tiana fizesse magia. É como se inúmeros magos que circundavam a bacia mediterrânea fizessem magia. Mas Jesus não. Jesus fazia religião, né? Incrivelmente, a nossa lente, até mesmo antijudaica, antissemita, consegue ver um Jesus que nasce cristão, vive como um cristão e morre como cristão. Nem judeu Jesus é. E isso é interessante porque nós, historiadores, colocamos um dedo nessa ferida e dizemos, oh, alto lá, não é assim não, né? Quando um cego quis ver, um cego de nascença, como está lá em João 9, Jesus cospe no chão de terra, com a sua saliva mistura naquela terra, faz uma lama, coloca nos olhos do cego, manda ele se lavar lá na piscina e depois se apresentar lá ao sacerdote, né? Ora, como é isso? Isso é religião ou é magia? Ora, essas fronteiras são tão fluidas que você não sabe onde começa uma e termina a outra, né? O nascimento virginal de Jesus, ou a ressurreição de Jesus. Nós estamos no âmbito do que é religião ou do que é mito? Onde começa um, onde termina o outro? Então, essas fronteiras são muito fluidas, né? E foi o final do século XVIII e o século XIX, impactando a nossa maneira de olhar ainda hoje, que instaurou essas fronteiras que são, em grandes medidas, totalmente incompreensíveis. Mesmo nós hoje, né,
quando experimentamos uma religião, seja ela qual for, né, nós não encontramos ela na sua pureza, destituída de mitos e destituída de práticas mágicas, né? As nossas orações a Deus, ao Deus cristão, por exemplo, né, são absolutamente amarrações, tentativa de amarrarmos esse Deus, forçando-o a agir segundo os nossos desígnios. Há um corpus documental chamado Papiros Mágicos Gregos, onde essas coisas estão absolutamente lá, onde muitas dessas orações a Hermes, a Apolo, a Asclépio e assim sucessivamente, são amarrações desses deuses para que eles, né, realizem aquilo que aqueles praticantes exigem, exatamente como nós fazemos. Então, a sua pergunta, ela é linda, ela é maravilhosa, né? Porque me permite ler um Apolônio, um João cognominado Batista, um Jesus, exatamente como indivíduos inseridos no campo da mística. E essa mística, né, é mito, magia e religião. Tudo integrado, tudo sendo uma coisa só. E diante de tudo que nós conversamos até agora, professor André, conforme os seus estudos, né, na sua pesquisa enquanto historiador, quem pode ter sido Jesus histórico? O homem Jesus. Essa tua pergunta sobre quem foi Jesus não é, não é muito fácil, mas eu vou tentar te dizer, à luz do que eu tenho pesquisado, como eu leio esse Jesus, ok? O Jesus de Nazaré. Eu te diria de imediato que é um homem marcadamente de origem camponesa. Esse é um ponto de partida. Que, ao se deparar, enquanto um homem adulto, com a realidade do mundo em que vive, percebe que esse mundo é marcadamente injusto. Por que injusto? Né? Porque ele olha para si e olha para a sua própria realidade social camponesa. É só você e a galera que estiver nos ouvindo lembrar, Jesus é o homem que perambula com as suas missões em aldeias, vilas e pequenas cidades. Ele nunca entrou numa grande cidade. E quando resolveu entrar na grande cidade de Jerusalém, ele vai para morrer. Então, esse homem camponês, diante da realidade camponesa, ele vê uma baita injustiça. Esse mundo campesino sendo triplamente explorado do ponto de vista de impostos. O imposto que o proprietário da terra cobra dos camponeses, o imposto que o Templo de Jerusalém cobra desses camponeses judeus, como Jesus, e o imposto que o Império Romano cobra de toda essa produção campesina. Então, o que sobra para esse mundo camponês é muito pouco. Então, esse Jesus judeu, né, que se lança ao mundo, ele crê que tem diante de si uma missão de instaurar um reino, e ele instaura um reino marcadamente em oposição
ao reino de César e a todos os colaboradores de César. Um reino centrado na justiça, não na justiça dos homens, mas na justiça de Deus. Logicamente que quando ele está instaurando esse reino, pautado na justiça de Deus, ele se opõe, não é? E diz que o reino de César é um reino injusto, e todos os colaboradores de César são injustos. Um segundo ponto é um reino centrado na paz. O reino que ele, Jesus, instaura, em oposição ao reino de guerra, ou pautado na guerra, que é o reino de César. Ele, Jesus, instaura um reino pautado na comensalidade, em comida para todos, em oposição a um reino da fome, que é o reino de César. E, por fim, um reino onde homens e mulheres coparticipam em pé de igualdade. Jesus fez discípulos e discípulas. Isso se coloca em flagrante oposição ao reino de César, marcadamente falocrático. Então, é por causa da instauração desse reino, o reino do aqui e agora, não o reino que virá, mas o reino do aqui e agora, que fez Jesus parar diante ou ir parar nas mãos de Roma, e isso produzir, né, a sua morte, a morte de cruz. Então, essa é o retrato, essa é como as minhas pesquisas têm me mostrado e me apresentado esse Jesus. Então, veja que a ideia de que hoje existe o homem religioso, o homem jurídico, o homem político, isso não dá conta nem de nos explicar, em pleno século XXI, quem nós somos. Então, achar que Jesus é um homem religioso, sem qualquer compromisso com coisa nenhuma, se quer entender o que está sendo apresentado em termos de narrativas evangélicas, né? Então, religião não é alguma coisa distante do âmbito político, do âmbito social, do âmbito econômico, né? Nunca existiu na antiguidade um homem religioso, exclusivamente religioso, como nunca existiu no tempo presente um homem exclusivamente político. Todos nós somos revestidos, né, de N vetores que nos torna muito mais holísticos do que o iluminismo, né, ou o racionalismo gostaria que fosse. E, professor André, você acha que a melhor compreensão de Jesus, o homem, do Jesus histórico, ela poderia ajudar a combater os fundamentalismos religiosos atuais? Se sim, como? Semíramis, eu estou plenamente convencido que os dados produzidos pelas pesquisas históricas acerca do Jesus histórico ajudam sim a combater o fundamentalismo religioso nas suas mais diversas facetas, né? Porque o fundamentalismo religioso cristão, ele não é fruto do século XX, né? Ele é um processo histórico cujas bases, as raízes, estão ali centradas a partir do século XVI. Eu e uma pesquisadora do programa de pós-graduação em História Comparada, a Tainá Luiz de Maria, produzimos um capítulo falando sobre o fundamentalismo religioso cristão, que deve sair em breve, não sei agora com essa questão da pandemia aí, se o livro vai ficar mesmo para 2020 ou 2021.
mas tinha uma previsão de um livro chamado Fundamentalismo Religioso Cristão. Nós dois, eu e a Tainá de Maria, falamos e mostramos, né, que o fundamentalismo, as suas raízes são do século XVI e apresenta características camaleônicas. O fundamentalismo a toda hora se renova com diferentes facetas, sempre se atualiza para se colocar de forma crítica, diante do avanço da ciência. E no nosso caso em particular, o que o fundamentalismo religioso cristão tem produzido é um Jesus avesso à democracia, um Jesus avesso ao avanço da ciência, um Jesus que se recusa a abrir espaços para que as mulheres ocupem posições mais valorizadas, principalmente mulheres nos púlpitos das igrejas. O fundamentalismo religioso cristão tem se colocado, de forma absolutamente ignorante, com teses que, pelo amor de Deus, centradas em princípios de que a Terra é plana. Sinceramente, até essas questões mais banais, o fundamentalismo religioso cristão quer respaldar, quer apoiar. E claro, que ele produz um retrato de Jesus, um Jesus que, sob muitos aspectos, é racista, um Jesus que é avesso aos postulados de gêneros na história, um Jesus que sempre é favorável ao que há de mais conservador. Volto a insistir, o Jesus histórico, o Jesus dos evangelhos, daquilo que se pode reconstruir, não tem essa faceta, não tem essa característica. O ministério de Jesus, desde o início, era composto por homens e mulheres. O ministério de Jesus sempre se colocou abertamente contrário a tudo aquilo que era violência. Na verdade, eu acho que o John Dominic Crossan, em todos os livros que escreveu, deixou sempre claro o fundo dos seus argumentos. E eu apresento eles aqui, pautado em duas perguntas. Para aquela galera que nos ouve. O seu Jesus é um Jesus da paz ou um Jesus da guerra? Ele te incentiva a ser produtor da paz ou te incentiva a produzir violência? Então, o Jesus histórico é muito mais centrado na busca por soluções pacíficas, onde aqueles que se engajam em seu projeto são pacíficos. Isso não quer dizer que eles sejam avessos a renovar o mundo que aí está, um mundo violento, gerido por pessoas violentas, que lançam mão de ideias absolutamente conservadoras, ideias absolutamente pautadas na não ciência e postulam poderes, grana e sucesso. E esquecem que o reino de Deus está instaurado e está esperando que mais e mais indivíduos ingressem nele para que a gente tenha um mundo renovado, pelo menos um mundo diferente desse que está aí. Por fim, qual conselho ou quais orientações você daria para um jovem ou uma jovem estudante de história que pretende iniciar suas pesquisas sobre esse personagem tão interessante que é Jesus? Eu acho assim, sabe? Ao longo de 22 anos de pesquisa e de orientação,
tanto de jovens, meninos, meninas, na graduação do curso de História, e mesmo no mestrado e doutorado, onde eu formo mestres e doutores nessa área do cristianismo originário, ou de outros temas, né? Mas no nosso caso, em questão do cristianismo mais originário, eu tenho por praxe não receber no mestrado e no doutorado pessoas que não tenham feito graduação em História. Dificilmente eu aceito alguém que venha direto da teologia para fazer um mestrado ou doutorado no tema do Jesus histórico. Eu acho que não dá, né? É muito difícil. Por que muito difícil? Porque as pessoas, para estudarem Jesus histórico, elas precisam ter uma forte formação no campo teórico, metodológico que a história proporciona. Senão, ficam se debatendo com alguns medos. Será que eu posso falar disso? Será que eu vou para o inferno? Será que Jesus vai me salvar? Olha, questões tão ridículas que nada tem a ver com a pesquisa histórica, mas questões que deixam de ser ridículas porque dizem respeito à vida dessas caras que querem se aventurar no âmbito dessas pesquisas. Então, eu sempre priorizo meninos e meninas que ao longo dos 4 anos e meio do curso de História, me procuraram para fazer estudos desde o início da monografia até a conclusão da monografia de graduação, onde nós tivemos muitas idas e vindas, tivemos oportunidade de conversar muito, eles tiveram oportunidade de ler muito, tirar suas dúvidas, construir seus objetos, de modo que quando chegam no mestrado, no doutorado, chegam muito mais seguros, entendendo exatamente o que eles querem fazer, né? Sem estarem ainda debatendo medos que são construídos, muitas vezes, em faculdades teológicas, em seminários teológicos, todos eles com seus diplomas reconhecidos, mas coisas de muito baixo nível, né? Se isso aqui fosse um país sério, se o Ministério da Educação e Cultura, né, fosse sério, jamais poderia permitir que essas faculdades e seminários espalhados por esse país, na sua imensa maioria, né, sei lá, lugares de baixo nível, de professores muito mal qualificados, muito mal formados, pudessem estar emitindo diplomas respaldados pelo MEC, né? Então, para evitar surpresas, que a longa estrada já me permite ver quais são essas surpresas, eu prefiro receber gente que venha da história do que direto. Eu quero fazer um mestrado contigo, mestre. Pô, fiz aí teologia. Porra, aí eu vou falar, meu irmão, vamos passar um ano conversando? Tem um camarada agora, porra, mestre, queria fazer um doutorado contigo, mas o cara tem graduação em teologia, mestrado em teologia na PUC do Rio de Janeiro, e digo, meu irmão, vamos passar um tempo conversando, né? E talvez eu o convença a fazer um mestrado ao término de um ano. Ok? Então é um pouco duro, mas o Jesus histórico demanda uma formação histórica, demanda conhecer história, né? E demanda o menino e a menina, ainda no processo de formação, estarem conversando com quem conhece.
De outra forma, não vai dar certo, não. É isso. Bem, e para finalizar esse episódio, eu quero então agradecer muitíssimo ao professor André Chivitarese por ter se disponibilizado em falar aqui conosco sobre um tema tão importante, né, tão polêmico e ao mesmo tempo cada vez mais necessário aí diante de tantos usos atuais para fins tão violentos que a gente tem visto, né, esses usos então do personagem de Jesus. Então, temos só que agradecer ao professor por ter se disponibilizado em falar com a gente sobre o Jesus histórico, né? O Jesus a partir, então, da perspectiva dos estudos históricos que são feitos com métodos, com rigor científico e teórico e, acima de tudo, com muita seriedade, né? Como os próprios trabalhos do professor André e dos orientandos e das orientandas dele são realizados. E eu gostaria também de deixar como dica para aqueles que têm interesse em conhecer mais sobre esse tema, que leiam, então, as publicações do professor André, que são várias, entre elas eu gostaria de destacar, para quem quer iniciar, né, nesse tema, o livro Jesus Histórico, uma brevíssima introdução, de autoria do professor André e do professor Pedro Paulo Funari, publicado pela editora Cliné. Mas também tem vários outros livros de autoria do professor André, como o livro Jesus no Cinema, também publicado pela editora Cliné, além de algumas coletâneas sobre a temática que foram organizadas com alguns colegas, né, como a obra Jesus de Nazaré, uma outra história, publicada pela editora Ana Blume, pelo professor André, e organizada juntamente com o professor Gabriele Cornelli e com a professora Mônica Selvatici. A coletânea também A Descoberta do Jesus Histórico, publicado pela editora Paulinas, em coorganização também com o professor Gabriele Cornelli. Enfim, há um vasto material aí publicado pelo professor André em português, para quem se interessar pelo tema. Além disso, eu acho que cumpre mencionar também que o professor André mantém um perfil no Instagram, onde ele disponibiliza frequentemente muitos vídeos com material de pesquisas realizadas por ele sobre o tema do Jesus histórico. O nome do perfil, para quem quiser seguir, é o nome dele, André Chivitarese. Então, sigam, né, lá no Instagram para ter mais informações sobre o tema, que é tão rico, né, e bastante importante. Bem, com isso, nós chegamos ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. E se você gostou do conteúdo que nós produzimos, não deixe de seguir nosso podcast no Spotify ou nos demais aplicativos e agregadores de podcast. A gente está em vários deles, né? Como no Anchor, no Castbox e em vários outros. Também não deixe de nos seguir no Instagram. Nosso perfil no Instagram é o Geman UFSM e também no Facebook. Lá a gente divulga os episódios do podcast e também alguns eventos e alguns temas aí da história antiga. Nós esperamos então vocês nos próximos episódios e até mais.